Mais uma questão que me veio agora, porque na verdade é uma dúvida minha mesmo, eu queria saber o que tu pensa disso. Eu tenho a impressão, e talvez seja saudosismo, talvez seja porque eu esteja já com 50 anos na cara, mas eu tenho a impressão que a arquitetura moderna, ou arquitetura pós-moderna, como queiram, ela tornou as cidades mais feias do que elas eram com as arquiteturas mais clássicas e as arquiteturas mais antigas. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vivi 40 e Uhum. tantos anos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tinha até a primeira metade do século XX uma arquitetura essencialmente positivista. Não que eu seja favorável ao positivismo, mas a arquitetura positivista sempre me agradou os olhos, entende? Tem sentido nisso ou é eu que envelheci mal e estou com muito saudosismo? Não, totalmente, cara. Assim, a gente está perdendo a conexão histórica, né, com o lugar, né? A gente vai criando cada vez mais o que a gente chama de espaços de não lugar, né? Você pode estar no meio de São Paulo, no meio de Curitiba, no meio de Porto Alegre e tudo parece meio que a mesma coisa, né? Uhum. E tem até uma questão de estudo do design biofísico que eu curto bastante, que é essa conexão com a natureza, né? Então, o que que é a natureza? É, vamos dizer, desde o raio do sol, que quando começa o dia você tem uma iluminação X que bate em você e você vê o dia passando, né? No meio do dia você vê, né, o sol lá em cima e o teu corpo produz enzima para digestão, por exemplo, e quando é de noite o sol, né, cai e é importante que fique de noite de verdade para o teu corpo produzir melatonina e dormir bem. Eu vejo que a própria questão da conexão histórica, de você ver uma edificação antiga, isso gera uma coisa na nossa cabeça de uma ideia de passagem temporal. Você percebe que coisas aconteceram antes e coisas aconteceram depois. E aí, se você vê só a arquitetura moderna, você não tem mais esse senso, sabe, de antiguidade, do que é novo. E eu falo que é quase que um exercício de humildade, sabe, subconsciente. Você perceber que você não é o único floquinho de neve no planeta, sabe? Muita coisa aconteceu antes de você e vai continuar acontecendo. Então, acho que é super legal, assim, sabe, de você ter referências culturais e referências históricas diferentes, até porque a arquitetura vernacular, né, que é a arquitetura, né, que é uma arquitetura que prevaleceu com o tempo e com a experiência dos povos em uma certa região, e eles começam a perceber intuitivamente ou junto com o clima o que funciona e o que funciona menos, né, o que funciona mais e o que funciona menos. Então você começa a botar um monte de casa quadrada, é uma casa desconectada com o local, desconectada com o clima, né? E o clima brasileiro é super diverso. A gente tem 12 zonas bioclimáticas. Manaus é completamente diferente de Curitiba, que é completamente diferente né, de São Paulo, do Rio. E, por exemplo, e a gente perde essa conexão histórica da arquitetura, porque cada arquitetura tem uma reação diferente. Uma arquitetura de Manaus, por exemplo, lá tem que ter muita ventilação e muito sombreamento para retirada de umidade. Minha cidade aqui é captura de calor, então tem que ter mais, né, tem que entrar mais o calor e permanecer o calor dentro. Então a resposta arquitetônica para o clima é fundamental. E a gente perde isso, e perde conexão histórica, e vai virando tudo uma espécie de arquitetura lavada, assim, e os próprios profissionais, cara, a galera da arquitetura, minha profissão, é um pessoal muito criativo, mas eles não conseguem exercer a criatividade porque eles estão basicamente que fornecendo mão de obra para o mercado imobiliário, né? Então, assim, vai se perdendo.